Romanos capítulo 2, versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. E tu, ó homem, não se sabe ao certo se Paulo tinha em mente um indivíduo específico em sua colocação feita neste texto, ou se ele estava falando com os judeus que eram considerados a elite religiosa daquela época, ou ainda se o escritor aponta para o ser humano em geral, que costuma julgar aos outros, esquecendo-se de que está passivo dos mesmos erros que os demais seres humanos. Há quem diga que o autor possa estar soltando ainda uma indireta contra o imperador daquela época, que julgava os cristãos por sua fé em Cristo Jesus. E tu, ó homem, que julgas. No primeiro século de nossa era cristã, os judeus, que contavam com o apoio do governo romano, foram quem mais perseguiram aos seguidores do cristianismo, julgando de que a nova religião fundada por Cristo não era válida. No entanto, o próprio Império Romano foi de maneira hostil utilizado pelo diabo com os seus demônios para, de maneira prática, maltratar os seguidores do Senhor Jesus. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas. Em se tratando dos casos gerais, em que alguém se coloca no lugar de juiz, enquanto que o seu próximo fica em lugar de réu, Paulo termina por afirmar que o juiz deveria estar também em lugar de réu e não de juiz. Isso porque o juiz fazia as mesmas coisas que o seu réu. A história dos seres humanos tem comprovado que todos são passíveis dos mesmos erros, como falhas humanas, e ninguém pode nem deve julgar aos outros. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que a veracidade dos fatos comprovam que, naquilo que alguém julga ao seu próximo, lá na frente, tal julgador termina caindo nas mesmas coisas que antes tentou condenar o seu semelhante. Com isso, Paulo tenta explicar para seus leitores, e que isso sirva de exemplo para todos, que somente Deus, que tem o julgamento justo, é quem pode dar o veredito sobre os filhos dos homens. Isso porque Deus é perfeito em justiça. Na esfera desta vida, ninguém pode apontar os erros dos outros.
porque todos erram, porque todos são, na verdade, pecadores. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, aqueles que se achavam melhores do que os outros, que se acham acima do bem e do mal, que vivem como se fossem intocáveis, condenando ao seu próximo, até de forma injusta, pensam que todo o tempo serão protegidos pela impunidade dos seus próprios erros. Chegará o dia em que a casa cai, porque se escaparem da justiça dos homens, mas não ficarão impunes diante da justiça divina. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo nesta terra de impunidade, de suborno prevalecente, onde se pode manipular a justiça dos homens com propinas ou influência das mais diversas. Os que se acham intocáveis pode até escapar do castigo. Todavia, nenhum dos mais poderosos dos homens poderá escapar do julgamento de Deus. Todos irão comparecer diante do tribunal de Deus, Ele que é o juiz dos vivos e dos mortos. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? O que o apóstolo dos gentios está tratando neste capítulo 2 de sua carta aos Romanos é algo muito sério e que todos os filhos dos homens precisam atentar para tais verdades. A justiça terrena, em quase todos os casos, tem se tornado em injustiça dos homens. Porém, no que diz respeito à justiça de Deus, será totalmente diferente, uma vez que tudo que o ser humano praticar sobre a face da terra vai prestar contas diante do grande Deus que conhece e sabe de todas as coisas, uma vez que a sua justiça é segundo a verdade, a sua justiça é imparcial. O que os filhos dos homens precisam fazer é se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades. Reconhecer que é um miserável pecador e fazer um concerto, uma aliança com Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Deus não quer ver ninguém condenado. Para isso, Ele enviou seu Filho Jesus para salvar aqueles que passam pelo processo do novo nascimento. Compartilhe este áudio, por gentileza. Vamos juntos semear o poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Este é o nosso comentário, que você pode ler no nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento.